Quando um administrador te entrega 10 pintinhos, eu acho que a mensagem que podia ser levada, se calhar, não seria se calhar, matar a fome ou combater a fome. Alguém que prometeu coisas em sede da campanha eleitoral começar a distribuir pintinhos nas pessoas, isso é falta de respeito. Vamos ao segundo tema, que o administrador municipal do Distrito Urbano de Benfica, Braulio Vaz, recentemente ofereceu aos seus munícipes 10 pintainhos a cada munícipe para o combate à pobreza. E recentemente vimos que foi no Distrito de Benfica onde jovens exibiram um vídeo onde estavam a comer carne de cão por falta de alimentos. Combate à pobreza. Dr. Manuel Pembele. Estamos diante de um facto que 10 pintainhos pode resolver a situação da fome no Benfica. Claro que não resolve para criar pintinho, que certamente tem que ter condições, tem que ter uma especialidade, se calhar, para criar, tem que ter uma especialidade, tem que ser uma pessoa que tem conhecimento. E quando um administrador te entrega 10 pintinhos, eu acho que a mensagem que podia ser levada, se calhar, não seria se calhar, matar a fome ou combater a fome, mas sim ter ideia de criar se calhar, galinhas em casa, por uma necessidade, para podermos minimizar a fome. Nós nas nossas casas criamos galinhas, sobretudo eu lá no Maquila do Zombo, nós crescemos que a nossa mamãe cria galinhas e gatos, cabritos, o resto, né? Mas esse não era, se calhar, não os administradores que entregavam-nos, era apenas uma iniciativa nossa que faz parte da nossa cultura. Mas agora, quando o senhor administrador vem ao público de que vou entregando 10 pintinhos para combater a fome, porque por si só esse pintinho não vão sobreviver menos de 10 dias porque não tem condições. A pessoa que vai receber, se calhar essa pessoa, nesse que tem quintal fechado. E vamos dar um exemplo, hipoteticamente uma pessoa que vive, por exemplo, num prédio. Onde é que essa pessoa vai colocar os pintinhos? Está num condomínio, se calhar não tem onde colocar esses pintinhos. Eu acho que o senhor administrador poderia velar a forma de combater a fome, mas não distribuindo pintinho. Ou até, se calhar, o que seria? Criava uma cooperativa e essa cooperativa entregava aquele que seria o responsável desse pintinho, mas eles podiam dar também condições na pessoa responsável dessa associação para que depois dos pintinhos crescerem, aí se calhar seria se calhar a associação seria o responsável na distribuição de frango, de galinha, mas só com as condições de entregue pela administração local, mas não de forma individual que a pessoa vai criar pintinho na sua casa. Nós conhecemos a nossa cidade de Luanda, criar pintinho hoje, não sei se esse pintinho vai ficar dentro de casa ou fora de casa. Claro que não vai ficar 2 ou 3 dias, esse pintinho morre, né? Eu não vejo. E o pior de tudo é que ele chama imprensa, não é? Seria até de forma anonimato, distribuía, mas quando chama imprensa, aquilo infelizmente, na verdade, é um desrespeito à população. Não chamaria de desrespeito, não chegaria a esse ponto de chamar de desrespeito, mas eu chamaria, na verdade, ele tem que rever as políticas de combate à fome, não distribuindo pintinho. Okay. Doutor Larindo Mando, o que é que leva o administrador a distribuir pintinhos, 10 pintinhos? Como é que a população vai poder cuidar disso? Dá de comer, é o combate à fome, dá de comer o pintinho ou as crianças? Bom, o que lhe leva, ao meu ver, é a incompetência e a forma desrespeitada que esses governantes têm para com o povo. Porque falta de respeito autêntico, alguém que prometeu coisas em sede da campanha eleitoral começar a distribuir pintinhos nas pessoas, isso é falta de respeito. Eles, quando falam do combate à pobreza, não mencionam pintinhos. Esses pintinhos é a mesma política paliativa quando o Quenda, que significa, ficam a distribuir 8 mil em 3 meses. Quer dizer, da mesma forma,
Isso é desrespeito contra as pessoas, contra o povo que é o soberano. Eu penso que não é o culpado, o administrador municipal, não é o culpado. A culpa é de quem o colocou lá. Porque o mesmo que o colocou lá, eu já vi um dia desses, a irem nos bairros daqui e dali, começar a inaugurar manivelas de água. Essa coisa de manivela não é para ser inaugurado, deixa as coisas assim. E não poderíamos mais viver no tempo das manivelas. Aqui já teríamos assim torneira nas casas. Significa esse conjunto todo de políticas, começar a distribuir comida, começar a distribuir baldes com água, isso é falta de respeito, é falta de políticas concretas, isso é política especulativa. Então não sei como é que eu poderia constituí-lo, de ser de incompetente ou não sei lá, mas para mim não serve. Nem poderia ter levado mais nada lá. Eu não concordo, na verdade, que nós vamos atribuir uma incompetência de uma pessoa local a quem o colocou lá. Eu não sei se... Porque a quem o colocou lá também tem feito as mesmas coisinhas. Não. Começar a inaugurar as manivelas. Então, se o chefe inaugura a manivela, o que é que você vai fazer? Eu dito sempre, eu acho que as responsabilidades são individuais. Eu estou no campo. A responsabilidade deve ser cobrada a mim, que sou administrador comunal, municipal ou governador provincial. Mas os líderes servem de exemplo. Não estou a ver qual é a necessidade de eu chamar a falha do governador, ou a falha do administrador municipal ou comunal. Nós vamos atribuir a um governador provincial. É o exemplo. Não é exemplo. É o exemplo. Seu chefe inaugurou a manivela, o que eu vou fazer? As administrações municipais, comunal, muitas vezes, eles têm uma autonomia da política local. Eles têm algumas iniciativas, autônomas, que nem sempre que as suas atividades locais é uma orientação do governo provincial. Mas sim, é uma iniciativa de um administrador local. Achou que nós vamos distribuir esse pintinho. Não, doutor Pedro, eu não disse que foi a iniciativa do seu superior hierárquico. Não, mas quando tu diz o superior hierárquico... quando tu queres associar... São exemplos! O governador inaugura uma manivela, então se o governador inaugura uma manivela, o que o administrador tem que fazer? Essas coisinhas paliativas, dar pintinho nas pessoas, isso é falta de respeito. Em pleno século XXI, Laurindo vai receber pintinho para levar aonde? Essa forma que vocês encaram o país, que é normal. Sabias o que acontece? Até que seria uma boa iniciativa se criasse primeiro condições. Como que seria? Uma associação? Não, o responsável é o fulano. Mas nessa associação, entregava condições. Porque há uma especialidade para criar pintinho, não é só... Porque, as nossas galinhas de Quimbundo, que é chamada galinha de Quimbundo, ele não precisa de uma especialidade. Eu só comprar galinha, coloco no canto da minha casa, vai ovando, tem 20. Mas é diferente. As pintinhos que são já convencionados, não é? Porque eles, na verdade, há uma especialidade. Eu tenho uma pessoa próxima, né, que é o irmão mais velho, ele tem essa especialidade. Porque ele precisa de energia, a temperatura, ele tem que ver a energia, a temperatura, a alimentação em si só. Então, é claro que o administrador primeiro podia criar condições, entregava numa cooperativa ou numa associação, esse será o responsável desse pintinho. Depois deles crescer, aí se calhar que seria, não, vamos distribuir se calhar galinhas vivas, já 3 ou 5, já grandes, mas não é pintinho. Assim, nós estamos num casco urbano e as políticas devem ser divididas. Para as pessoas residentes na zona rural, deve-se dar isto. Pintinhos, por exemplo. Para as pessoas residentes na zona urbana, deve-se dar políticas. Pintinho lá na zona rural não vai funcionar, porque lá não há especialidade para... Funciona. Leva-se equipe lá, leva-se especialista lá. Só está a dar o exemplo. Na cidade você não pode dar pintinhos. Não pode, tem que dar serviços estáveis. Por exemplo, com a juventude, eu penso que é aquilo é o município de Belas. Desconto de desemprego. Não é isso? Desconto de desemprego. Desconto em falta de água potável. É isso que a população precisa. E se o administrador deu pintinhos, eu creio que a pessoa superior a ela não tem lhe dado nada que coaduna com o que a pessoa necessita. Então, se o governador tem agora uma manivelazita, também o administrador foi dar pintinhos. O que significa, servem de exemplos. A forma como olham o povo desrespeitadamente resulta nisso. Chamar as TPAs, distribuir pintinhos. Só falta de respeito. Só para tentar, se calhar, recordar, né? Acho que nem recordar, né? É uma matéria, na verdade, aconteceu há 2 a 3 dias atrás,
onde o governador provincial de Luanda esteve na zona do Kikus, onde ele distribuiu máquinas agrícolas, distribuiu produtos agrícolas em associação dos camponeses. É isso que eu disse, eu acho que zonas rurais, entrega-se isso. É uma boa iniciativa, porque eu não estive lá presente, mas primeiro acompanhei que o governador Manuel Lomé distribuiu máquinas, distribuiu produtos agrícolas, semente e algumas associações agrícolas. Aí são essas iniciativas que na verdade nós estamos a precisar. E agora, por isso que eu disse que não podemos associar o que o administrador municipal fez, não, é o chefe dele que lhe orientou. Não, de forma indireta, os líderes servem de exemplo. Ele pensou. É autônomo, mas não tem dinheiro. As administrações municipais recebem mensalmente, só para o combate à pobreza, 25 milhões de kwanzas por mês. A nível nacional, todos os municípios. E estamos a constatar a distribuição de pintinhos, né, no município, do distrito urbano de Benfica. E falou-se recentemente dos mesmos munícipes, ou alguns jovens, alimentar-se de carne de cães. E que eu já condenei. Que eu já condenei. Sim, alimentar. O que é que está a falhar? Acha que deve-se exonerar o administrador, uma vez que as políticas são estas? Olha, é o seguinte, os 25 milhões de kwanza que é dado aos municípios, só para ter ideia, hoje, nós aqui em Luanda temos um município que tem mais de 1 milhão de habitantes. Quase 2 milhões, um município. E agora 25 milhões de kwanza para quase 2 milhões de habitantes. Só para o combate à pobreza, não do hoje. Exatamente, só para o combate à pobreza. Mas é 25 milhões de kwanza. É claro que é um valor insuficiente. Porque 25 milhões de kwanza, distribuindo, não vamos distribuir aos 2 milhões de habitantes. Vamos mais ou menos analisar, não. Nesse 2 milhões. Pessoas carenciadas. Carenciadas, exatamente. Não todos que vivem no município devem beneficiar. Exato. É isso que eu dizer que vamos tentar fazer uma análise, né, que seja, vamos supor, 50% dos 2 milhões de habitantes é que são pessoas que necessitadas. Isso que 50% são 1 milhão são 1 milhão de habitantes. Nesse 1 milhão de habitantes, com 25 milhões de kwanza, são valores, na verdade, não é suficiente. Que também é uma parte também que eu tenho sempre condenado. Porque muitas das vezes também as nossas administrações locais não têm dados atualizados ou não têm dados concretos para que eles possam tomar decisões. Quando uma administração não tem dados estatísticos atualizados, certamente a sua decisão será de forma imaginária. Então, este também é um elemento que as administrações locais, de uma forma geral, nesse caso eu falo dos governos provinciais, que ele deve atualizar os seus dados, sobretudo, identificar as pessoas mais necessitadas. Quando falo de dados, não vou só se calhar me focar nos dados da pessoa necessitada, mas dado mesmo no seu todo, porque uma gestão sem dado é uma gestão morta. Então, isso é muitas vezes que acontece. Então, os 25 milhões de kwanza que é dado aos municípios, por exemplo, Benfica é um distrito, por exemplo, Benfica é município do... É um distrito. É distrito de Bela. Imagina só, município de Bela tem acho que mais de 7 ou 8 distritos. Quanto que ele vai distribuir cada distrito? Um município que recebe 25 milhões divide ao distrito. Eu acho que quais os administradores municipais... Qual é a saída, doutor, para que se possa resolver a questão do combate à pobreza? Para mim, acho que... Porque além dos 25 milhões tem um programa quando? Eu acho que para mim a saída para que nós possamos minimizar a pobreza, primeiro ponto, ver o capital humano. Ver primeiro o homem. Segundo ponto, as administrações municipais identificar as pessoas necessitadas. Para que essas pessoas que chamam necessidade entender quais são as necessidades dessas pessoas. Porque nem sempre me dando os 20 ou 30 mil de kwanza é que vai ajudar o meu problema. Se calhar o meu problema não está ainda em dinheiro. Pode me dar os 30 mil de kwanza, mas não vou conseguir girar esses 30 mil de kwanza, vai acabar. Mas primeiro, identificar as pessoas necessitadas. Segundo, ver o que é que de concreto eles necessitam. Ser serviços básicos. Depois de serviço básico, criar políticas públicas para que essa pessoa possa beneficiar desse serviço,
para que o governo desloque o serviço deslocar o serviço até próximo a esse cidadão, para que eles possam beneficiar pelo menos de algumas políticas públicas. Então, a minha opinião, a saída da fome, nesse caso em Luanda, primeiro, vamos ter que identificar a pessoa necessitada. Segundo, o que essa pessoa precisa. Terceiro, políticas públicas concretas para que nós possamos sair com a pobreza, na pobreza. Doutor Loreno, mande qual é a saída para que possa se resolver o problema da pobreza ou a fome em Luanda, sobretudo, para não falarmos do país. Bom, a priori, as administrações municipais não têm autonomia plena, não é? Os programas saem tanto do governo provincial, tanto do governo provincial sai o programa para o governo municipal, a administração municipal. Este é o problema que está ali. E, tanto se recebe 25 milhões ou 30, não sei que lá, não sei como é. Isso não importa. Porque a população quer, não é distribuição de dinheiro. É um erro gravíssimo de governação quando você passa a distribuir dinheiro, entregar dinheiro, 30 mil, 40 mil por mês para as pessoas, dar quilos de açúcar, quilos de fubá. Não é isso. O que se quer é criar serviços que possam com que a pessoa fique lá no posto a trabalhar para que ele próprio adquira o seu próprio dinheiro e a sua própria sustentabilidade. É isso que deve acontecer. Não é distribuir dinheiro, não é com distribuição de dinheiro, não é com distribuição de litros de óleo que se combate a corrupção. Não, essa tática do MPLA infelizmente está muito errada. E a solução para mim seria a institucionalização das autarquias locais. Para quê? Para que as autarquias tenham autonomia própria. Primeiro, autonomia administrativa, segundo, autonomia política e depois autonomia financeira. Portanto, tendo autonomia financeira, o autarca poderá identificar problemas e por si só vão resolver em conjunto com a participação tanto da população que está naquela circunscrição territorial. É assim que deve acontecer. Agora, nesse formato que estamos aqui a viver, não há outra solução, senão depender do governador provincial. O governador provincial vai depender do programa do ministro, o ministro vai depender do programa do executivo no seu conjunto até recair no município de Viana, resulta nisso, começar a distribuir pintinhos. Olha, por acrescentar, nesse caso, sobre a saída, né, para não sair, primeiro, acho que um dos elementos fundamentais que o governo poderia já começar a pensar sobre o subsídio de desemprego. Mas houve um ano que o governo disse que na Assembleia Nacional aprovou-se mais de 50 milhões de kwanzas dados ao desemprego. Nós não recebemos. O subsídio de desemprego... é desempregado? Não, está a dizer na época. Eu acho que o subsídio não recebemos, eu nunca vi. Podemos perguntar quem é o desempregado em Angola que já recebeu. Minimizar, porque é o seguinte, por que poderia minimizar o subsídio de desemprego, não é? Para que nós... É de conhecimento com a de todos que o nosso salário mínimo começa de 32.100 o salário mínimo nacional. Isso é no papel. Isso é no papel. Aqui em Angola ganha 7 mil, 10 mil kwanzas. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Se o doutor conhece, claro, tens que denunciar. Vamos na cidade da China. Tens que denunciar. Cidade da China? Não, mas está a denunciar. É o seguinte. Vamos na cidade da China. Em Angola, o salário mínimo, sim. O salário mínimo para a área de serviço, sim. Para a área da indústria é 32.100. No papel. No comércio, fala-se de 44.400 kwanza. No papel. Não. Na prática? Mas eu acho que quando a pessoa depara-se com esse tipo de situação, tens que denunciar. Mas o governo e sabe. Eu sou um dos gestores. Mas o governo não sabe. Há muito tempo feito trabalho de campo investigativo, enquanto pessoas a ganhar salário abaixo, por exemplo, do que a lei recomenda. Sim. Eu faço o quê? Faço a denúncia onde? Mas o governo sabe. Na Inspeção Geral de Trabalho. Quem trouxe os chineses, quem trouxe os malianos? É o governo angolano e os malianos pagam. Os chineses. Exemplo concreto, não é denúncia então. Vamos na China. O cidadão deve contribuir. Aonde? Denunciar aonde? Deve contribuir na posição que de cada um de nós encontramos. Mas denunciar não aonde? Não importa. Não espero só eu ter o poder para decidir, para me poder ajudar, não. Denunciando. Aonde? Mas eu disse que vai na Inspeção Geral de Trabalho. Não funciona aquilo. Funciona. Não funciona. Eu estou constantemente nessas instituições. Aquilo é quando o assunto relacionado aquilo é um color muito forte.
Muito forte. Não me diga Vai uma que o governo não vai a sabe Inspeção Geral de de que os Trabalho, CNE, os sim. malianos, os chineses aqui na cidade da China não pagam 15 mil nos cidadãos angolanos. Não me digam que o eu governo sei, não sabe. atenção. Quem entregou a Eu cidade da já China foi o denunciei, governo. não. Eu já denunciei de que muitos trabalhadores nossos que trabalham nas empresas chinesas, malianos, Sim. que não são inscritos na Segurança Social. Sim, e a maior parte deles. Depois da minha denúncia, aqui mesmo também já o fiz, a Inspeção Geral de Trabalho visitou. Hoje vimos as nossos irmãos que lá trabalham, já estão inscritos na Segurança Social. Esse salário de 7 mil e de 8 mil, eu não... Primeiro, eu vou duvidar, por exemplo. Vou duvidar. Não Se tem me como dizer não 30 duvidar. mil, O doutor aí não sim. vai lá. Não, é o seguinte. Denuncia de novo. Eu já Para não visitei. dizer que não, o Laurindo da oposição 7 mil. falou mentira. Então, o doutor Vermelho reitere. Segunda-feira vão na cidade da China. 15 7 mil, 10 mil. Não. Mas é um trabalho Das 7 às 7. Mas é um trabalho efetivo ou apenas um trabalho eventuário? É efetivo. É um funcionário. um trabalho Vende na efetivo. loja de telefones, de imobiliário. Eu não estou a falar um sítio que vai crescer de tanto transporte. A cidade da China aqui, o espaço que o governo Pelá deu aos chineses. Aqui. Eu sei que na verdade há pessoas, Sené, qualquer loja aqui. sim, de 7 mil quando não. Se me dizer que até 25 mil, posso fazer acreditar agora. 7 mil, eu ainda tenho a minha dúvida. Mas devemos denunciar, é assim que podemos ajudar. Então, isso ia dizendo, não é? Sim. O subsídio de desemprego seria uma saída à pobreza em Angola, porque o nosso agregado familiar em Angola é constituído, segundo o sociólogo, fala-se de 7 elementos que constituem o agregado familiar em Angola. E um pai desempregado, mais desempregado, não tem nenhum subsídio de desemprego, certamente essa pessoa vai vivendo a pobreza, não é? E não vamos falar da pobreza financeira, como também serviço público muitas das vezes não chega na pessoa. E outro elemento é o quê? É as construções. Muitas das vezes, nós primeiro que construímos, só assim que o Estado aparece. Porque nós vimos bairros hoje, está há mais de 10, 15 anos esse bairro, não tem serviço de Estado. Serviço mínimo. Não há hospital, não há energia, para não falar de saneamento básico, não há água. Então, eu acho que o Estado primeiro tem que rever mesmo, primeiro, subsídio de desemprego, ter dados atualizados, compreender quais são as necessidades e aí levar serviços para essa população. Mas, doutor Vermelho, eu me lembro, em 2019 ou 20, o governo apresentou o relatório e que o mesmo foi aprovado da Assembleia Nacional, de que gastou-se cerca de 50 milhões de kwanzas, é isto, ao subsídio de desemprego. Sim. Quem recebeu? É o seguinte, outra coisa é aprovar, outra coisa é a sua execução. Mas Eu não sei se... Não se executou. O mesmo governo que ainda na época era mesmo o governo do Virgílio Lourenço, diz que cedeu aos jovens desempregados cerca de 50 milhões de kwanzas, assim, Sabe o que aprovou-se. acontece? Quem Sabe o que recebeu? acontece? Sabe o que acontece? Em Angola, Sim. nós temos uma taxa de desemprego, Sim. fala-se de 33%. Não, Não, agora estamos a 31%. Não, é acima 31%. disto. É acima disto. 60% da população angolana é são desempregada. Dados falsos. Oficiais. Esses dados são falsos. Eu trabalho com dados oficiais, não É trabalho com isso, dados o da INEA, rua. isso aí, são falsos. Então, a realidade é clara, não é possível dados me dizer. oficiais, então. Eu não estou a dizer que não dados são. imaginários, dados que Não cabeça, estou a fazer para mim dados não- imaginários, não eu sou são- realista. Não. Vamos aí, Para mim, rua, não você vai são- ver. Não são dados científicos. Por exemplo, na grelha quando Uma morreu. pessoa- uma pessoa que é Hipoteticamente, ligado à ciência. num dia de dados trabalho, oficiais. isso estava muito cheio, isso fez uma leitura Mas clara. também, então, Para a população se a angolana. nossa taxa de É desemprego desempregado. é de quase de 30% ou mais de 30%. É mais de 50%. Não. Dados oficiais fazem de 31%. Esses dados são falsos. Então, eu acho que o governo tem que ver, na verdade, o desemprego, sobretudo ativa, e desemprego inativa. Porque temos jovens do 16 aos 18 anos e dos 18 em diante. Então, para ver como é que ele vai conseguir executar o subsídio de desemprego. É mais ou menos isso que eu tenho.